aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Que Deus também abençoe o Ministério do Louvor, que tem nos ajudado, nos auxiliado nos cultos das quartas-feiras. Eles têm uma escala entre eles, onde aqueles que podem estar nas quartas-feiras têm se disponibilizado para nos abençoar e tem sido bênção para a vida da igreja. E a respeito do testemunho também que o irmão Alex deu, que Deus seja glorificado em tudo, ao Senhor toda a honra e toda a glória. E é só para esclarecer até, irmão Alex, porque era um costume da igreja antigamente, eu sei disso, de consagrar objetos, ou dos pastores anteriores, eu não sei, e o pastor se posicionou e ensinou, instruiu o irmão Alex, assim entendeu, porque objeto, chave, essas coisas, o pastor Edivan, eu entendo biblicamente que não se deve consagrar, embora a alegria do coração daquele que tem a posse é de dar graças ao Senhor. O pastor entendeu a intenção do irmão, nós oramos em ação de graças e agradecemos a Deus. Não é nada demais você adquirir um carro novo, a casa, e falar, pastor ou irmãos, eu gostaria de agradecer a Deus por isso, porque a gente entende que, eu até expliquei para o Renato que vai trazer, é filho ou filha? Filha. A menina dele, ele tem um desejo de consagrar o Senhor. Aí o pastor já falou para ele ali, você sabe que aquilo que você consagra ao Senhor passa a pertencer ao Senhor, né? Amém. Aí ele falou amém, amém. Então, consagrou é do Senhor, não é mais nosso. Então, eu entendo isso e aí aproveito esse ensejo para esclarecer para a igreja a posição bíblica e doutrinária do pastor de não consagrar objetos. Respeito quem faz ou quem fez, mas não faço. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá, a palavra do Senhor, sem mais delongas, no livro do Apocalipse, capítulo de número 8, onde iremos fazer a nossa exposição, se assim Deus nos permitir, a abertura do 7º selo e as 7 trombetas. Na verdade aqui vai falar apenas de 4, no capítulo 8 vai falar das trombetas também. Quem achou, diga amém. Amém. Também o último livro da Bíblia, fácil, né? Vamos lá, Apocalipse capítulo 8, diz assim a palavra do Senhor. Quando ele abriu o 7º selo, tá bom assim. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio na terra cerca de meia hora. Então viram os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que ele o oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Da mão dos anjos subiu diante de Deus a fumaça do incenso, junto às orações dos santos. Em seguida, o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e foram lançados na terra granizo e fogo misturado com sangue, e 1/3 da terra, 1/3 das florestas e toda a relva verde foram queimados. O segundo anjo tocou sua trombeta, e foi lançado no mar algo como um grande monte em chamas, e 1/3 do mar transformou-se em sangue. 1/3 das criaturas do mar morreu, também foi destruído 1/3 dos navios. O terceiro anjo tocou sua trombeta, uma grande estrela, queimando como se fosse uma tocha, caiu do céu sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. 1/3 das águas tornou-se em absinto, ou amargo.
Muitos homens morreram por causa das águas, pois haviam se tornado amargas. O quarto anjo tocou sua trombeta, e foram feridos 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, para que 1/3 deles se escurecesse e 1/3 do dia não brilhasse, assim como também 1/3 da noite. Então eu olhei e vi uma águia voando pelo meio do céu, dizendo em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa dos toques das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Ó Deus, fala conosco. Tenha misericórdia, Pai, das nossas vidas através da sua santa palavra, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a porção da sua palavra. O texto do Apocalipse, capítulo 8, um desafio. Falei, meu Deus, que desdobramento é esse? Como aquilo que eu falei para vocês, e alguns irmãos entenderam também, por que não dizer todos, a questão dos desdobramentos, a questão dos 7 selos que foram abertos, a questão da calamidade que ela vem se agravando em nosso país, no mundo, aquilo que é uma expressão da volta de Cristo, sobretudo quando o mal vem, e aquilo que foi deliberado no Apocalipse vem acontecendo de uma forma, e as revelações têm acontecido de forma acumulativa. Um mal não tem anulado o outro, ou talvez porque um mal, ou um selo foi aberto. Quando foi aberto o segundo, o primeiro não foi anulado. Aquela calamidade, prestem atenção, a calamidade do primeiro selo continua em sequência do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto e agora do sétimo. Mas como se não bastasse, o 7º selo aberto é a revelação da 7ª trombeta, ou das 7 trombetas. Então, quando a coisa parece que vai chegar ao fim, a gente descobre aquilo que está na palavra do Senhor. O próprio Jesus disse em Mateus 24, que é só o princípio do fim. Quando o 7º selo vai ser aberto no capítulo 8, onde pensamos ser ali então a última calamidade, ou a última anunciação de Deus da calamidade, me vem agora 7 trombetas, me vem agora 7 anjos. Então o que era o 7º selo? O 7º selo era a abertura de 7 anjos em pé diante de Deus. Esses 7 anjos em pé diante de Deus, a eles lhe foram dadas 7 trombetas, diz o texto. Quando ele abriu o 7º selo, é a primeira coisa que eu gostaria de destacar: houve silêncio na terra por meia hora. Por 30 minutos houve silêncio no céu e na terra. Interessante percebermos a perspectiva de João, e aquilo que na teologia nós chamamos de o já e o ainda não. O Apocalipse é o livro do já e o ainda não, porque para João tudo isso já aconteceu. Na sua revelação, aquilo estava acontecendo, só que para nós ainda não. Para Deus, tudo isso já aconteceu, tudo isso já foi deflagrado, tudo isso já foi outorgado, já foi liberado. Só que para nós ainda não. Dá a sensação que a calamidade está no meio do caminho, próxima de chegar aos habitantes da terra. Dá a impressão que aquilo que foi liberado na eternidade tem um dia marcado para acontecer entre nós. Nos dá a impressão que aquilo que João presenciou, de fato ele estava vivendo aquele momento, na abertura dos selos, na abertura agora das 7 trombetas. Então o 7º selo nada mais, nada menos é do que o início de mais uma sentença do juízo de Deus. Como se não bastasse, ainda vamos ouvir falar dos 7 cálices da ira de Deus. Parece que o livro de Apocalipse vai de encontro,
ou vai de encontro mesmo, porque ela choca. Com muita teologia, ou muitas pregações, ou muitas mensagens que estamos ouvindo nos últimos dias. Enquanto nós ligamos as nossas TVs e rádios e sintonizamos na melhor rádio ou no melhor canal, a impressão que eu tenho é que nós estamos só ouvindo mensagens de final feliz. Só são mensagens de pare de sofrer. São mensagens de que seus problemas acabaram. São mensagens que você está no lugar certo, porque você entrou aqui cheio de problemas, afinal, você vai sair daqui com os seus problemas todos resolvidos. O Apocalipse é um livro que vai contra tudo isso. A carta de Apocalipse é uma carta que nos choca com a realidade de dizer: nada vai melhorar e ainda vai ficar pior. Nós saímos de nossas casas, nos esforçamos, saímos do trabalho, deixamos de ir no curso, ou chegamos um pouco atrasado, mas com a alegria de participar de um culto, para ouvir uma mensagem e ouvir o pastor dizendo com a Bíblia aberta que vai piorar. Dá a sensação de que não vale a pena ter vindo, talvez. Pode te dar a sensação, talvez, que você está no lugar errado. E aqui eu vou abrir um parêntese para falar alguma coisa. É por isso que temos mais de 30, 40 igrejas, mais em uma rua. Uma a 100 metros da outra. Porque se tornou fast food. É a igreja que você vai se adequar melhor, é assim ou não é? E que vai atender a necessidade do cliente. Porque a pessoa, quando ela vai procurar um lugar para congregar, a primeira coisa é: eu vou ver se eu vou me sentir bem ali. E aí vai depender da mensagem que foi pregada naquele dia. Se vier visitar num dia de quarta-feira, no Apocalipse, quando um Nicodemos que é necessário nascer de novo, talvez diga: aqui não é meu lugar não, aqui nessa igreja aqui, Deus me livre. Mas graças a Deus tem gente que visitou na quarta, está visitando, já nem é visitante, é de casa já, né? Deus seja louvado. Porque essa geração geme, o apóstolo Paulo vai dizer, como quem está com dores de parto, aguardando ansiosamente a vinda do Senhor. Porque de fato é isso que temos para nós, o livro de João, o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, que deveria ser o livro do final feliz. Na verdade é sim o livro do final feliz, para aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, pois estarão com o Senhor. É um livro de esperança, é um livro de vida, é um livro de alegria, que nos promete que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, que não haverá saudade, não haverá dor, não haverá sofrimento. Tem as ruas de ouro, tem os anjos, temos nós em volta daquele ancião de dias, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Mas é um livro que nos choca com a realidade de vida que estamos vivendo. É um livro que tira os nossos olhos da terra e eleva os nossos olhos para o monte de onde virá o nosso socorro. É um livro que nos faz ter uma visão bifocal, uma visão das coisas terrenas, porque temos que nos preocupar com o nosso trabalho, temos que nos preocupar com os nossos filhos, faculdade, trabalho, contas. Não tem como não focar nas coisas da terra. Mas é um livro onde um dos nossos olhos estão focados na terra, mas os outros estão focados no céu, aguardando ansiosamente a volta do Senhor Jesus. E houve um silêncio no céu. Quando o Cordeiro abre o 7º selo, tudo para. Fica um silêncio absoluto no céu. Aquelas músicas, os anjos, as pessoas cantando, aquela milhares de anjos, aquela multidão, aquele povo, os 24 anciões, os 4 seres viventes, a humanidade, os seres viventes, todos se calam quando é aberto o 7º selo. Porque quando o 7º selo é aberto, é um início, uma sequência de uma maior catástrofe que virá sobre o mundo cósmico, sobre a criação. A
A criação geme como dores de parto, por causa dos filhos da desobediência. A natureza está reagindo à maldade do homem. A coisa criada está reagindo àquilo que eu já falei para vocês e repito, que o homem, com toda a sua tecnologia, seu conhecimento, ele é incapaz de aplacar qualquer ato da natureza. Houve um silêncio, sabe por quê? Porque esse silêncio é o momento onde as orações dos santos serão ouvidas e respondidas por Deus. Lá estão todas as orações que você tem feito hoje e que ainda não teve resposta de Deus. Tem resposta de nossas orações que só virão no dia do juízo. Aprendemos a orar e esperar a resposta de Deus, mas fomos ensinados, não sei porquê, que a resposta de Deus é sempre sim. Só que não também é resposta. Só não é que gostaríamos de ouvir. Mas quem foi que te falou que não é resposta? Então, por Deus ser bom, a gente pensa que a resposta é sempre sim. Mas a resposta de Deus é sim em nossas petições, aquela que estiver de acordo com a sua vontade. Se tem alguma coisa que nós almejamos ou pedimos a Deus que não está de acordo com a vontade de Deus, para aquele momento, para aquela época, para aquele dia, para aquele ano, Ele vai dizer não. Você vai orar e não vai ter resposta. Porque precisamos aprender a esperar em Deus, e esse silêncio aqui foi aterrorizante. Porque meia hora houve silêncio no céu. Meia hora tudo ficou em silêncio. Meia hora ninguém falava nada. Só bastou o 7º selo ser aberto e houve silêncio na terra. Precisamos entender e aprender que o silêncio de Deus é um motivo de Ele estar gerando a resposta para nós. E chegou o momento de Deus responder às orações daqueles que ficaram dizendo: até quando, Senhor, isso vai acontecer? Até quando, Senhor? O meu filho vai estar desse jeito? Até quando, Senhor? O meu esposo vai estar desse jeito? Até quando, Senhor? A minha família? Até quando, Senhor? A minha igreja vai estar assim? Entendemos que quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio meia hora no céu. O silêncio da expectativa da ação de Deus. O silêncio da expectativa da resposta de Deus. Afinal, tem quem ore 2 horas, mas não deixa Deus falar 5 minutos no seu ouvido. Fala 3 horas, fiquei no joelho 3 horas, amém. E quanto tu ficou calada para Deus falar contigo? Porque para cada minuto de oração nossa deveria ser 30 Deus falando. Porque afinal de contas Ele já sabe até o que precisamos antes de pedir. A nossa ansiedade não acrescenta um metro de vida para nós. Mas vivemos e pensando, como eu já repeti, e o próprio Hernandes Dias Lopes vai dizer, ou perdão, Paul Washer vai dizer, que comparamos Deus com a máquina de Coca-Cola. Você bota a moeda em cima e a Coca-Cola sai embaixo. Você coloca a oração em cima, a resposta você já pega embaixo. Você veio para o culto hoje, mas hoje tu já sabe com a tua resposta. Você não aceita. Deus, se tu não falar comigo hoje, nunca mais eu volto nessa igreja. Deus tem que ser hoje, tu tem que falar comigo hoje. Se não for hoje, eu deixo de ser crente. Quantas pessoas, você nunca ouviu um testemunho desse, não? Porque entendemos e achamos que servimos a um Deus imediatista, a um Deus que está subordinado aos nossos desejos e vontades. E se Ele não quiser para agora? E se Ele não quiser salvar teu filho esse ano? E se tiver nos seus planos ano que vem? O que te importa?
O que importa é que você vai experimentar a salvação de Deus na tua família, na tua casa, na vida dos teus filhos. Você vai experimentar o milagre de Deus. Mas o tempo determinado de todas as coisas pertencem ao Senhor. Então por isso que houve silêncio na terra, por 30 minutos. E acredito que Deus não determinou, vai ser 30 minutos de silêncio, ele ficou apenas em silêncio. Toda a criação, toda a criatura ficou em silêncio. Então eu vi, João viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus. A eles foram dados 7 trombetas. Nesse momento do silêncio simultâneo, foi entregue 7 trombetas a 7 anjos que estavam em pé diante do trono de Deus. Essa trombeta tem um poder de derramar ou de liberar alguma calamidade sobre a terra. E ele viu 7 trombetas, e veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando o incensário. E aqui está a oração dos santos. Nesse momento de silêncio veio um anjo com incensário. E desde o Antigo Testamento, na lei de Levíticos, as nossas orações, elas são como fumaça aos olhos de Deus, as narinas de Deus. Aí vai depender das nossas orações, se essa fumaça vai ser branca ou se essa fumaça vai ser preta. Uma coisa é fato, e aqui está dizendo, um candeeiro, uma taça, talvez gigante, e os anjos veio perto do altar e colocou as orações onde? Ele não deu para o que estava sentado no trono, ele botou no altar. Olha a tua Bíblia. Ele colocou-se junto ao altar, segurando o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que se oferecesse sobre o altar de ouro, que está diante do trono. O altar está diante do trono. As orações são colocadas no altar, diante do trono. E ele diz que são as orações dos santos. Que são as orações dos santos. Da mão do anjo subiu diante de Deus fumaça do incenso, junto com as orações dos santos. Eu fico imaginando a expectativa, assim como os sacerdotes iriam oferecer sacrifício. Você está pensando que o sacerdote sabia se ia voltar? Você está pensando que o sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelo povo, eles tinham a certeza que iriam voltar? Muitos não voltavam, eram fulminados ali dentro. Qual era o sinal? Quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, amarrava-se uma corda na cintura dele, com um sino. Enquanto aquele sino balançasse, é porque ele estava vivo, oferecendo sacrifício. Quando o sino parava de balançar, o sacerdote aqui fora puxava, não respondia, é porque foi fulminado diante da presença de Deus. Porque Deus é santo, com a sua santidade não se brinca, com as intenções de Deus não se brinca, porque Ele é o Senhor da igreja. Amém. Quando a gente pensa assim, nosso coração se enche mais de temor. Subimos no altar com mais temor, cantamos com mais temor, adoramos com mais temor, porque me parece que estão banalizando por demais a questão do altar. E eu fico triste de ver que o altar agora está sendo chamado de palco. Grandes pregadores de renome, não vou citar nomes, homens levantados por Deus, as suas igrejas com milhares de membros. Primeira coisa, arrancaram o púlpito, pregam com a Bíblia na mão sem púlpito. Segunda coisa, esse palco, ministério de louvor agora é chamado de banda. Tudo para acompanhar o frenesi do século 21. E você não vê mais temor de Deus. Homens de renome chamados para falar em várias conferências, que estão usando frases do Dalai Lama, um budista. E o povo da
Eles têm mais prazer em falar das frases desses homens budistas, entre outros, do que falar já dizia Jesus, porque não dá ibope. Jesus foi um cara comum. Jesus não foi famoso. E perdemos esse temor de que estamos diante do altar do trono de Deus. A congregação é chamada de auditório. E se são estudados o que é melhor para atender a necessidade do cliente. O culto tem perdido a sua identidade em muitas igrejas locais e quiçá igrejas de nome, de pastores que talvez sejam mais famosos do que Jesus, porque são aqueles que trazem a novidade gospel do momento. Estão banalizando o altar, estão banalizando o púlpito, estão banalizando o trono. Mas nós aprendemos que devemos estar sempre diante do altar. Afinal, as nossas orações, elas estão diante do altar, estão diante do trono. Era uma oração dos santos, verso 5. Em seguida o anjo pegou o incensário, encheu-se com o fogo do altar e lançou sobre a terra. E lançou-se sobre a terra com o fogo do altar. Eu me lembro que todo altar, pelo menos os de Deus, ele arde em chamas. Deus diz através de Moisés: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Tinha uma lenha, tinha um lugar no altar onde a lenha tinha que ser trocada pelos levitas diariamente, porque aquele fogo não poderia se apagar. Porque toda vez que os israelitas olhassem para aquele fogo no altar, iriam temer ao Deus do Shekinah. Então a ordem de Deus é: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Quando Deus aparece a Isaías, Isaías diz: eu estou perdido porque meus olhos viram o Senhor. Viu nada, só viu a glória, que os anjos cobriam sua face e seus pés, até os pés de Deus estavam sendo cobertos pelos serafins. Mas a sensação de Isaías foi tão grande que ele disse: ai de mim, eu estou perdido, porque eu habito no meio do povo impuro e também sou de impuros lábios. O povo tem fala impura e eu também. O anjo vai lá, pega um atenaz em brasa, coloca na boca de Isaías e purifica os seus lábios. Aí diz: agora quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Toda vez que se é referendado ou se faz uma referência ao altar, é meio que redundante não lembrar do fogo no altar. Não basta só ter altar, ele tem que arder em chamas. Não só basta dizer que tem um altar, ele tem que pegar fogo. É uma ordem de Deus do fogo arder para sempre no altar. Os sacerdotes e levitas não poderiam negligenciar isso. Só que fogo queima, fogo purifica, fogo arde, fogo dói, fogo purifica, fogo flagela, fogo marca, fogo grelha. Então é melhor jogar água no fogo. É melhor jogar água no fogo do altar. Não só precisamos estudar o livro de Apocalipse, entender o que João entendeu, ver o que João viu e irmos para casa. Temos que entender o que fazermos com essas verdades. Temos que entender que proveito elas têm para mim. Senão vocês não vão passar de meros alunos. Afinal, os que chegaram até aqui já merecem o diploma do livro de Apocalipse. Aguentar do capítulo 1 até o 8 é bênção.
derrama sobre a terra fogo. Lembre-se sempre, juízo de Deus. Falamos que Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é justo. E quando pedimos a justiça de Deus, ela vem na medida certa. Cuidado, fogo queima lá e queima cá também. Pedimos tanto o juízo de Deus pela vida do nosso irmão, mas o fogo, o juízo vem na parte que tiver, onde tiver fora da órbita, fora do eixo. O juízo de Deus é como uma balança. Botou na balança, viu onde está em falta, ele entra. Houve relâmpagos, trovões, vozes, terremotos. A trombeta, ela servia para 3 finalidades. Ela servia para tocar quando a batalha terminava, quando se iniciava e quando havia festa. Ela servia também para anunciar, para o povo se preparar para a batalha. Então, todo som de trombeta, os militares também sabem muito bem disso, que é um sinal de alerta. Dependendo do som que é omitido, a tropa se prepara. E o apóstolo Paulo vai dizer: se tocarem o som da trombeta errado, como vão se preparar para a batalha? A trombeta é um prenúncio, é um alerta do juízo de Deus. 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 13, diz que ao ouvir a voz do arcanjo e ao soar a trombeta de Deus, tudo começa com o toque da trombeta. As trombetas é o prenúncio do início do fim. Então, se o negócio já estava ruim, vai ficar pior. Mas vai ficar pior para cada vez nós sermos melhores, para aprendermos a renunciar, a nos humilhar e a servir ao Senhor. E isso foi a resposta de Deus à oração dos santos, verso 6. Então os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Vai começar. Que para João já aconteceu, mas para a gente, para nós, ainda não. Para João, para o Cordeiro, para os anjos, para Deus, tudo isso já aconteceu. Para nós ainda não. Essa é a notícia boa só, que para nós ainda não.